Morreu neste sábado aos 19 anos após complicações em decorrência de um câncer a jovem cristã Isabel Veloso. Seu esposo Lucas Borbas escreveu: Hoje meu coração fala em silêncio, porque a dor é grande demais para caber em palavras. A Isabel partiu, e com ela vai uma parte de mim, mas o amor não morre. Ela foi luz nos dias mais escuros, foi coragem quando tudo dizia para desistir, foi amor quando a vida parecia injusta. Viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível e até além. Nada do que vivemos foi em vão. Nossa história foi real, foi bonita, foi verdadeira. Construímos uma família, um amor que não depende do tempo nem da presença física para existir. Ela vive em mim, vive no nosso filho, vive em cada pessoa que foi tocada pela força dela. Hoje dói respirar, hoje dói existir, mas mesmo na dor, eu agradeço a Deus por ter me permitido amar e ser amado por alguém como a Isabel. Descanse, meu amor. Aqui eu sigo por nós, por você, por tudo que fomos e sempre seremos. Algumas pessoas comentaram: A Isabel Veloso faleceu. Acabou a luta dela contra o câncer. Gente, quem não tá assim? Tipo, quem não tá com esse sentimento horrível? Eu nunca julguei, em nenhum momento eu nunca falei, nossa, será que... Nunca postei na internet, eu nunca comentei nada, que nem as pessoas postavam, que tinha muita gente que duvidava que ela estava doente. Mas, gente, que doença desgraçada. Eu queria deixar aqui meus sentimentos da família. Eu acompanhava muito a Isabel na internet. Eu vi que ela teve o bebezinho, eu acompanhei essa parte da gestação, do que ela postava. Eu acho que é igual quem acompanhou aquela Nayara, se eu não me engano era Nayara, que era modelo e tal, tem esse mesmo sentimento. Que horrível. Eu quero deixar aqui minha sensibilidade à família e que Deus conforte o coração de vocês. Eu sinto orgulho da Isabel, porque eu sei que ela conquistou muito. Ela conquistou uma família, ela conquistou uma instabilidade financeira para sua família. E seria horrível da minha parte desejar para as pessoas que duvidaram que ela sinta remorso, porque o que vocês fizeram com ela foi horrível. Foi horrível. Então, mas eu não vou desejar isso, eu só desejo nesse momento muita paz mesmo para os familiares. Isabel Veloso faleceu. Deus abençoe cada um que orou, cada um que intercedeu como eu. Essa madrugada eu estava orando. E eu disse ao Senhor: Deus, que a sua vontade seja feita, independente se será curada ou não, pois somente a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus prevaleceu, meus irmãos. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Ela conseguiu aproveitar ainda um pouquinho. Conseguiu se casar, conseguiu engravidar e dar à luz a uma criança, a uma bênção de Deus. Enquanto muitos julgavam ela. Diziam que não passavam de um teatro, diziam que não passavam de cenas, diziam que estavam enganando a todos, em troca de dinheiro, em troca de fama. Mas apenas aquele sabia o que passava aqui dentro, no oculto e no escondido. Enquanto muitos julgavam ela, enquanto muitos a perseguiam, eu, juntamente com muitos irmãos e irmãs, estávamos orando por ela e dizendo para Deus que seja feito apenas a sua vontade, Senhor, pois somente ela é boa, perfeita e agradável. E muitas das vezes a vontade de Deus é contrária da nossa, pois Ele conhece, Ele sabe de tudo. Que possamos orar pelos familiares, parentesco da Isabel Veloso. Isabel Veloso, meses atrás, falou sobre sua partida e sobre a dor que deixaria em muitas pessoas. Tipo, eu sempre tinha uma comunhão assim com Deus, eu sempre ia na igreja evangélica e depois que eu fiquei doente eu tive que parar de ir por conta da minha imunidade e tal, mas sempre continuei, tipo, orando em casa, sempre tive muita fé, sabe? Eu acredito muito em destino.
eu acho que Deus tem preparado muitas coisas boas para aqueles que o amam, para aqueles que creem. É até um versículo, sabe? E eu acredito que cada pessoa, que nem o Lucas falou, vai colher alguma coisa, sabe? Então eu acho que alguma coisa boa tem que ter para uma pessoa. E eu acho que aquilo que você tanto almeja, na verdade, aquilo pertence a você. Se você quer muito essa coisa, provavelmente já é plano de Deus já preparado para você. Faz exatamente. sentido. Eu acredito muito nisso. Até tem umas pessoas que falam que é coisa de universo, energia. Eu acredito um pouco nisso também. Acho que eu acredito um pouco de tudo, na verdade, mas principalmente em Deus. Tipo um imã, né? A gente atrai o que a gente quer, né? Mas e em algum momento você chegou a questionar Deus, perguntar por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Porque é até natural. E o que eu vejo na Bíblia é que até Jesus questiona Deus, às vezes, né? Por que me abandonaste naquela hora que ele está mais sofrendo mesmo? Você chegou a questionar ele em algum momento? Tentar entender? Então, pra ser bem sincera, eu nunca consegui. Quando... eu vou chorar. Quando eu descobri o meu diagnóstico, eu lembro até hoje que eu peguei e eu tava lendo a Bíblia, eu tava no hospital. Eu sempre levava a Bíblia comigo, ficava lendo. Como foi esse dia? Você tinha feito alguns exames e tava esperando... No dia que a Melina tava presente ali lá no hospital, eu tinha sido encaminhada pra fazer um raio-x. Na verdade, eu já tinha passado por 5 médicos. E nenhum deles me diagnosticava certo, sabe? Tipo, era só uma gastrite. Teve um médico que falou pra mim que... Sério? Que exame era coisa de médico novo, que não sabia nada e que eu tinha que tomar um chá porque era só nervosismo. Puxa. E eu já tava doente. E depois uma médica falou que... O mesmo médico, na verdade, desculpa. Eu consultei com ele de novo e ele falou que essas dores que eu sentia era só tomar um chazinho em casa que passava e que eu não tinha que ficar indo consultar. Que era coisa da minha cabeça. E foi indo. Daí as outras médicas falavam que era gastrite nervosa, não sei o que, mas ninguém nunca levantava, sabe? E eu com falta de ar. Lembro até hoje que teve uma consulta que eu entrei quase vomitando no consultório, de tanto tossir. Porque foi drenado 9,5 litros do meu pulmão. Drenado, o que tinha lá dentro? Líquido. Líquido? Líquido. Nossa. Puro líquido. Isso te deixava a respiração difícil. Pra você ter uma noção, se eu levantasse da cadeira, eu quase desmaiava, tanta falta de ar. Nossa. Tanta falta de ar. Eu não aguentava, sabe? Sei. Até nos últimos dias ali, antes de eu descobrir, eu quase desmaiava em casa, assim. E começou assim minha jornada. Até que eu tava orando e eu perguntei, Deus, por favor, o que eu tenho, sabe? Me cura. Por que eu tô sentindo isso, sabe? Tipo, e nunca melhora, sabe? Eu queria uma resposta, assim. Sabe quando passa, até me arrepio, assim. Sabe quando passa, assim, uma voz na tua cabeça, tipo uma intuição? Sim, já aconteceu. E eu lembro até hoje que enquanto eu estava orando, passou, você tem câncer. Nossa. Tipo, foi um relance, assim, e eu fiquei... o que eu tô pensando, né? Que bobagem. Aí eu peguei e fui dormir. E daí no dia que eu fiz o raio-x, ela falou isso, eu me liguei, sabe? E eu já fiquei internada. Aí o meu coração tava pro lado direito porque o tumor era imenso, dava pra colocar Ele empurrou tudo, porque ele começou a crescer em volta do meu coração e comprimiu o coração, pulmão e traqueia. Então tava tudo desviado, sabe? Até às vezes você pode perceber que quando eu falo muito, minha voz fica meio rouca. É por causa disso, tipo, ficou uma sequela, sabe? Entendi. E eu perdi parte do meu pulmão também por conta disso. Tive que fazer fisioterapia. Eu tenho fé. Só que não tem problema nenhum eu aceitar que talvez o meu destino seja esse. Poxa, quantas pessoas falecem com uma doença incurável? Quantas crianças? O que me torna diferente? Tudo bem que eu posso ser muito especial pela forma que eu vejo, que eu encaro, só que eu sou um ser humano. Entendeu? Deus olha pro coração da gente. Então, eu preferi aceitar. E nesse meio tempo, principalmente depois que eu descobri que eu não ia mais fazer tratamento e que qualquer tratamento que eu fizesse, se acrescentar isso, não teria fim pra me curar, só seria pra, tipo, manter, que chamam de quimioterapia paliativa, que é, tipo, só pra manter o tumor e estabilizar, sabe? Só que até foi conversado com a Melina, tipo, se eu fizesse isso,
poxa, eu ia sofrer, sabe? Eu já tô cansada de tratamento, então ter que fazer de novo, sabe? Eu acho que eu ia morrer, ia adoecer muito antes do tempo. Não sei se você sabe, mas, cara, a força você já tem, né? Não é porque você às vezes se emociona e chora, não quer dizer que você não seja forte, que né? Ele é mais forte que eu. Você poderia ter fugido, poderia ter saído e você tá do lado dela. Eu acho que isso é importante. Essa é a força que ela precisa, né? Pois é, até no começo, né, amor? Tipo, ela citou, ela tinha muito medo de se relacionar por causa disso, né? Por conta do tumor, tipo, por conta da doença. E eu falei, cara, eu seria muito egoísta da minha parte deixar de viver uma vida tão bonita, um amor tão lindo por causa de uma doença. Entende? E eu joguei isso pra trás, coloquei na cruz e falei, não, a gente vai viver o amor mais lindo. Amém. Queria agradecer demais a presença de vocês. E, Isabel, é o seguinte, eu sempre faço 3 perguntas no final, mas eu não sei se seria certo fazer elas com você. Então a decisão é contigo, entendeu? Porque são perguntas que a gente faz com pessoas que não têm um diagnóstico que nem o seu. Então eu vou fazer as perguntas, fica à vontade de responder ou não, tá? A primeira pergunta, talvez você já tenha respondido, mas é: qual foi o momento mais difícil da tua vida? O momento mais difícil da minha vida... Se você pudesse pontuar né? Um momento. Na verdade, ele ainda não aconteceu. Eu acho que o momento mais difícil não vai ser enquanto eu esteja com vida, mas vai ser quando eu deixar as pessoas que eu amo. Entendi. E a segunda pergunta é sobre morte, sobre a gente falou aqui. O que você queria deixar pro pessoal que tá assistindo isso aqui? Pra depois que você se for, algumas palavras, fica à vontade. Agora sim eu chorei. Eu acho que... Eu sei que quando eu me for, vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas eles vão. Vocês vão. Então, a única coisa que... Eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que... Só viva, tipo, respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver, ame o que eu não pude amar, sabe? Tipo, aproveita o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter experiência, quem sabe? Então, só aproveita, sabe? Só faz o que eu gostaria de fazer. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida na vida, algum questionamento que você faz. Não tem. Acho que questionamento eu não tenho nenhum, eu só teria pedido, sabe? Acho que o único pedido que eu teria era pra que não doesse tanto pra quem eu amo.